Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estou aqui fazendo uma análise a respeito de um corte do Santo Flow Podcast, se eu não estou enganado, do Guto, e ele está entrevistando Dom Adair, né? Dom Adair foi formado na teologia da libertação. Imagine isso. Imagine se é possível, né, pensar que Dom Adair, no tempo de seminário, recém-ordenado, neo-sacerdote, teólogo, um padre formado na teologia da libertação. E vamos perceber como a fé popular, né? Quando eu digo a fé popular, eu falo a tradição da fé simples do povo, o catolicismo simples do povo, o católico devocional e pastoral, né, do povo, que é tão rechaçado, tão rejeitado e tão condenado pelos teólogos, né? Não é nem teólogos, podemos dizer os ideólogos da teologia da libertação, hoje mais conhecida como ecoteologia feminista da libertação, poderíamos dizer. Mas vamos ver a importância da fé do povo, né, o catolicismo raiz, e também daquilo que é uma ação pastoral, né, do próprio povo de Deus, que vai vivendo a fé, o devocional, as devoções práticas do dia a dia, como o Santo Terço, a confissão, a Eucaristia e assim sucessivamente. Vamos lá, veja a pergunta que o Guto vai fazer para Dom Adair. Como sempre, esses vídeos eu gosto de fazer ele com a imagem um pouco embaçada para evitar problemas com direitos autorais. Mas veja a pergunta que Guto vai fazer aí, e vamos refletindo sobre a resposta de Dom Adair. Eu já fui da teologia da libertação, eu fui formado na teologia da libertação. E até que ponto esse processo como que foi? Não, eu estou achando que eu estou no caminho errado. Alguém influenciou? Alguma coisa que o senhor leu, assistiu? Como que foi o despertar para sair? Na década de 80... Veja, a pergunta do Guto ela foi extremamente importante e adequada, né? Porque ele ficou sabendo de alguma forma, não sei se Dom Adair falou antes, né, de iniciar a entrevista, que foi formado na teologia da libertação. E o Guto vai perguntar o que foi que fez o senhor despertar, epa, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver, ele vai começar a falar a respeito da década de 80, que esse período era o período que a teologia da libertação ela tinha estourado, né, podemos assim dizer, no Brasil, e estava fervendo, né, dentro da igreja, e com todo, podemos dizer assim, com todo poder destrutivo da fé do transcendente que a teologia da libertação trouxe e tem trazido ainda. Vamos ver a resposta de Dom Adair. A formação sacerdotal foi praticamente tomada por isso, né? Eu sempre tive muitos conflitos com aquilo que eu aprendi na infância, com minha mãe, com aquilo que eu vi no seminário menor, com aquilo que eu recebia dentro da formatação da intelectualidade teológica. Os professores todos nessa linha, um criticismo muito forte à Igreja de Roma, ao Papa, à liturgia romana. Olha. Então é uma coisa muito forte, uma leitura bíblica meio forçada, essa coisa meio protestantizada de Rodolfo Bultmann, né? uma exegese que vai esvaziando, tudo é mito na Bíblia, vai tirando, não sobra nada e vai criando aquele vazio. Eu tinha minhas angústias, porque o desprezo às vezes ao terço, que isso é bobagem, o desprezo ao Papa, a Eucaristia que não é levada a sério, essas três brancuras que minha mãe ensinava pra gente, né? A Eucaristia, o Papa e
Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, isso me angustiava. De fato. Veja que interessante, veja a importância. E aqui, para quem é pai, como eu sou pai, a importância de falar da fé católica, da fé verdadeira, a fé católica naquilo que ela é de fato. Como ele diz, essas três brancuras, né? A Eucaristia como um centro, ápice da vida católica, né? Da liturgia católica, de toda a fé católica, porque, como diz o Papa São João Paulo II na sua encíclica, né? Ecclesia de Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia, essa brancura, como Dom Adair vai usar essa palavra simples, e também a recitação do terço, a fé mariana, o devocional à Santíssima Virgem Maria, e o respeito ao Papa, né? O respeito àquele que está sentado na cátedra de Pedro, e não somente àquele que está sentado lá, mas ao próprio papado em si, né? E ele vai falando de como os seminários estavam impregnados, né, de teólogos, de teólogos, não nem teólogos, mas ideólogos da teologia da libertação, e que atacavam duramente esses três pilares, podemos assim dizer, que a mãe de Dom Adair o ensinou. E ele ficou aí percebendo que tinha alguma coisa, né? Tinha alguma coisa que não o deixava quieto, não o deixava se sentir bem, mas o incomodava. E é próprio da teologia da libertação destruir o que é sagrado, o transcendental, né? Outro dia eu estava vendo aí o Leonardo Boff e o atual presidente da República aí, né? Que a gente não pode falar, né? Porque mas falando, né, que o cristianismo que teria que lutar contra esse cristianismo devocional de terço, de Eucaristia, de não sei o quê. Então Dom Adair percebeu que a formação que ele recebia, e até ele cita aí um autor protestante que tem uma linha de pensamento e uma linha teológica igual os ideólogos da libertação, que estava impregnado, né, no seminário, mas aquilo que tinha sido do seminário menor, ou seja, aquele seminário, né, vamos dizer assim, seria um pré-vestibular, né, ou seja, um pré-seminário, né, um seminário menor, que era com certeza, um seminário menor é ali o devocional, a reza, a oração, um conhecimento básico mas veja aí, vamos ver o que ele vai continuando a falar, né? É interessante, é muito interessante. Fato que quando eu terminei o seminário, que fui trabalhar com o povo, eu percebi que o povo não tinha nada a ver com aquilo que a gente aprendia. O povo não queria isso, o povo queria rezar. O povo tinha amor ao padre. A gente recebia palestras no seminário, no curso de teologia, de muita crítica, né, ao estilo de padre, né? O padre tem que ser inserido, o padre não precisa de clésio, não precisa de identificar como padre, tem que ser igual ao povo, essa coisa toda. Então, muito... Você vê, desculpa interromper aqui, mas você vê que um ataque pesado à figura do sacerdote, né? Tudo aquilo que identifica o sacerdote era desconstruído, né? Desconstruído. O padre precisa, melhor dizendo, eles vão dizer, o padre precisa ser igual ao povo, né? Ou seja, é aquele pensamento protestantizado, onde o sacerdócio régio, né, batismal, é o sacerdócio que vale, e o sacerdócio ministerial, né, o bispo, o presbítero, não precisa disso, né? Não precisa da cresma, não precisa da batina, não precisa de uma identificação que mostre que o sacerdote ele tem um quê a mais, no sentido de que ele não é somente um sacerdote com os demais cristãos católicos, sendo nivelado ali somente pelo sacerdócio régio, né, de todo batizado.
mas ele recebeu um chamado, né, e um sacramento que dá a ele uma dignidade, podemos dizer assim, a mais, não no sentido de pessoa, dignidade humana, mas na missão que ele foi chamado, né, a realizar, que é a missão de ser um Cristo na Terra, né? E outro momento eu estava conversando com uma pessoa, né, num determinado lugar que eu fui, e a pessoa dizia, né, uma outra pessoa dizia que ia para uma igreja só para ver o padre, né? Só para ver o padre. Ia para a missa, mas não era para participar da missa, mas era para ver o padre, né? Porque achava o padre lindo, maravilhoso. Inclusive, quando o padre passava por perto dela, ela mesma disse, né, que dizia que, nossa, que desperdício, né? Porque o padre casou. Mas é exatamente isso. O diabo sabe de como a batina, a klezma, o klezma, melhor dizendo, diferencia o sacerdote do sacerdócio régio, né? O sacerdócio ministerial do sacerdócio régio. Ou seja, o padre não é mais um no meio da multidão. Ele tem um destaque, não por ele mesmo, mas pela missão que Cristo instituiu, né? Que é a do sacerdócio ministerial para exercer as vezes de Cristo aqui neste mundo. Mas vamos lá. Da realidade que depois, como padre, eu vi que o povo não queria aquilo. O povo queria exatamente realidades que eu não aprendi no seminário. Isso foi produzindo dentro de mim uma necessidade de uma releitura. E quando Bento XVI, que a gente combatia quando cardeal no seminário, porque ele era intrepidamente contra a teologia da libertação. Fez até aquela orientação, libertas núncios, aquela coisa toda. Mas quando ele foi eleito Papa, que eu já vinha lendo artigos de cardeal Ratzinger na 30 Giorni, naquela revista italiana do Mário Andreotti, que esparramava pelo mundo todo, e eu achava impressionante a lucidez, a tranquilidade dos seus escritos e a profundidade. Aquilo já me incomodava. E depois, quando eu passei a ler as homilias de Bento XVI, comecei a ler livros do Bento XVI, aí entrou a questão da renovação carismática. A gente descobriu o que era evangelização no concreto, evangelizar de casa em casa, de fazer uma... Aqui você vê, ele vai falar da importância dos escritos do cardeal Ratzinger, ou seja, o saudoso Papa Emérito Bento XVI, vem falar da importância das catequeses do Papa Bento XVI, que foram abrindo os olhos de Dom Adair para perceber o perigo da teologia da libertação, que, segundo o que ele aprendeu no seminário, ele ia caminhar com o povo naquela perspectiva de ser mais um com o povo e falar de ecossistema somente, falar de saneamento básico, falar de despoluição de rio e coisas do gênero, falar da questão de justiça social, que é importante, mas ficar somente preso a isso. Claro que a igreja tem um olhar preferencial pelos pobres, porque Jesus Cristo é o pobre por excelência. Jesus Cristo lutou por justiça social, inclusive a gente pode ver inúmeros momentos da vida de Cristo ele lutando para dar dignidade às pessoas, né? Por exemplo, cada cura que Jesus fazia, Jesus dava dignidade às pessoas, destruindo as obras de Satanás que acontecia naquela pessoa. A gente pode ver Jesus com aquela mulher adúltera que, segundo um costume, uma tradição, deveria ser apedrejada, mas Jesus vai e traz aquela mulher para o centro, né? Não colocando ela no lugar de Cristo, mas traz a sua dignidade para o centro da discussão e vai dizer, olha, ela é igual a vocês, e ela é tão igual a vocês que eu digo que se entre vós não tiver quem tenha um pecado que seja, atire a primeira pedra,
né? E eles perceberam que todos eram pecadores, assim como aquela mulher. Talvez não cometendo os mesmos atos que ela cometia, mas eram pecadores como ela. O livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, vai dizer que não há ninguém que seja tão bom e que faça o bem, né, sem ter pecado. Então, ou seja, ele vai percebendo que aquilo que é a missão da igreja, que São Tiago vai dizer que a religião verdadeira que agrada a Deus é a religião que socorre os órfãos e as viúvas e se aparta daquilo que é mundano, profano, daquilo que é mal. E aí a gente consegue perceber que os escritos do Papa Bento XVI foram essenciais. A fé do povo na reza, na oração do Santo Terço, na devoção, na missa, na pessoa do sacerdote, na confissão é fundamental. Então, se você quer desconstruir ou destruir um pensamento da ecoteologia feminista, da libertação que o seu padre tenha, viva aquilo que é a fé da igreja. Reze o Santo Terço diariamente, participe dos sacramentos, busque a confissão, e aí você vai fazer com que aquele padre, assim como Dom Adair, comece a pensar e a refletir sobre a verdadeira fé católica. Porção de atividades de levar as pessoas a uma experiência de Deus. E muitos escritos também de São João Paulo II, as suas catequeses para o clero na Quinta-feira Santa eram imbatíveis, né? Maravilhosas. Então tudo isso me ajudou a fazer uma reformulação da minha compreensão da pastoral da igreja, da espiritualidade e do próprio sacerdócio. Eu acho que nesse sentido me ajudou muito. Eu pude fazer esse caminho. Aí a partir do ano 2000 eu comecei também já antes de Bento XVI, foi em 2005, eu já comecei a fazer um processo mais de volta de leituras ao catecismo, o catecismo da igreja, que saiu logo ali naquele tempo, e contato também com sacerdotes mais doados à espiritualidade. Então tudo isso ajudou. Meu bispo também, que tinha um comportamento, uma prática episcopal pastoral que nos fazia olhar para o céu e não somente para a terra. Então, interessante aí, Dom Adair conclui falando da importância dos escritos e das catequeses do Papa João Paulo II, que também combateu duramente a teologia da libertação. Ele também vai falar sobre um retorno ao catecismo, e aqui eu deixo assim, faço um apelo, né, a você católico que me escuta, você que quer combater, quer lutar contra a teologia da libertação, volte ao catecismo da Igreja Católica, volte à leitura do catecismo da Igreja Católica. Se você nunca leu, comece, né, compre aquele catecismo que a gente chama popularmente de amarelinho, né, que é o da edição típica vaticana, que foi promulgado aí, podemos dizer, pelo Papa João Paulo II, né? Mais ou menos isso, poderíamos dizer que foi o Papa João Paulo II que formulou, mas foram os padres aí dentro do seu pontificado, né? Então, nós voltando, né, quando nós voltamos ao catecismo, quando nós voltamos às Sagradas Escrituras, quando nós voltamos ao Evangelho, e aqui eu não estou falando simplesmente de uma leitura superficial, mas de uma leitura orante das Sagradas Escrituras, principalmente do Evangelho, para a gente ver Cristo, né? Cristo tinha um amor preferencial ao pobre, mas o pobre não era o centro do Evangelho. O centro do Evangelho era Cristo. Tanto é que quando aquela mulher quebra o vaso de perfume, né, e unge Jesus, o seu corpo, para a sua morte, e Judas vai dizer: que desperdício, né? Que desperdício, poderíamos vender esse frasco de perfume por 300 denários e dá-los ao pobre, né? E Jesus vai dizer: olha, o pobre sempre tereis entre vós, mas eu nem sempre o tereis. Aí Jesus estava falando da sua presença física no meio dos apóstolos, né? Claro que ele sempre estará conosco. E São João vai dizer assim: olha, ele falava isso, Judas,
né, dar aos pobres, não porque ele amava os pobres ou porque queria cuidar dos pobres, mas São João vai dizer que ele dizia isso porque ele tomava conta da bolsa comum, ele era como que o tesoureiro, e ele era ladrão e roubava daquilo que era depositado na bolsa comum. Então, cuidado com essas pessoas que colocam o pobre no centro do evangelho, como se o pobre fosse mais importante do que Cristo. Cristo é importante, infinitamente mais importante do que qualquer pobre, do que qualquer pessoa que esse mundo, que já pisou, que já andou nesse mundo. E o sentido de amar essas pessoas é amar a Cristo nestas pessoas. O próprio Jesus vai dizer, né? Vinde para cá, benditos de meu Pai, porque quando eu estive nu, tu me vestistes, quando eu estive com fome, tu me deste de comer, quando eu estive com sede, tu me deste de beber, quando eu era peregrino, tu me acolhestes, quando eu estava doente ou preso, né, prisioneiro, fosse me visitar. E vão dizer aqueles benditos do Pai: e quando foi, Senhor, que te vimos assim? Jesus vai dizer: todas as vezes que tu fizestes uma dessas coisas a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, voltemos ao catecismo, voltemos às Sagradas Escrituras, voltemos a ter Jesus no centro do nosso apostolado, da nossa vida espiritual, e com certeza nós iremos mostrar para o mundo que a fé verdadeira consiste nisso, em Jesus estar no centro, em vivermos a devoção popular também, né, a recitação do terço e outros sacramentos que a gente recebe, e outras experiências religiosas que nós praticamos, que nos leva a um encontro pessoal com Cristo. E aí está, né? Dom Adair era um teólogo, podemos assim dizer, ou foi formado na teologia da libertação, mas voltou para a fé católica de sempre, com a ajuda do povo, né? O povo vivendo a fé. Então, se uma paróquia quer um padre santo, seja você mesma, né, santa. Ou seja, se a paróquia for santa, o padre também o será, né? Apesar que o padre tem a missão de santificar a igreja por meio dos sacramentos, né, por meio da graça de Deus que é dada, né, por meio dos sacramentos. Mas se o povo for santo, o padre o será, ou corará de vergonha por ser tão contraditório àquilo que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar. Deus abençoe.